Olá, estamos começando mais um Voz Literária, podcast que busca dar voz aos livros e aos escritores. Eu sou a Thay, uma pessoa que, assim como você, é apaixonada por esse universo da literatura. E hoje nós vamos conversar sobre o tema que é profundamente humano e urgente também, que é a presença da literatura no sistema prisional. Como os livros entram nas unidades prisionais, qual o impacto desses livros para as pessoas que estão ali encarceradas. E para isso eu trouxe dois convidados aqui especiais, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de anunciar os convidados, eu quero agradecer mais uma vez ao apoio e ao patrocínio do Colégio e Curso Gauss, que é o colégio que patrocina aqui o nosso podcast, por também acreditar nesse poder transformador da literatura. As duas pessoas que estão comigo aqui é a professora Liliane Reis, que é docente de Direito Público na UFOB, doutora em Estado, Constituição e Justiça pelo UNB, membro da Rede Brasileira Direito e Literatura, coordenadora do projeto Leituras no Cárcere no Conjunto Penal de Barreiras. E temos também a presença do Samuel Oliveira, que é bacharel em Humanidades pela UFOB, acadêmico do curso de Direito também pela UFOB e extensionista no projeto Leituras no Cárcere. Agradeço desde já esse tempinho que vocês tiraram para estar aqui com a gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês, tá? E para começar, eu já vou começar com uma pergunta assim, direto ao ponto, e depois a gente vai dissecando ela. Vou começar aqui com a professora Liliane. Como surgiu a ideia do projeto aí, Leitura no Cárcere? Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Boa noite, Tayane. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Gostaria também de registrar a satisfação e alegria que é estar ao lado sempre de Samuel, esse aluno querido, né, presente aí em boa parte da minha jornada acadêmica na UFOB. Temos um longo caminho, né, Sam? E respondendo a pergunta sobre o tema, como surgiu o projeto Leituras no Cárcere? Falar disso chega a ser um pouco emocionante, porque a ideia inicial parte da provocação de uma estudante, Ariane Soares, que infelizmente faleceu no ano passado, não está mais conosco, mas a Ari procura a professora Andréia, que coordena junto comigo esse projeto, e diz: por que a gente não leva livro para o Conjunto Penal de Barreiras? A ideia foi assim, simples, antes de ser um projeto complexo. Uhum. E aí a professora Andréia, que é uma pessoa entusiasmada no sentido mais puro da palavra, de alma, se empolgou. Rapidamente fizemos uma campanha na universidade, deixamos caixas na recepção, as pessoas doaram os livros, e quando levamos os livros, o que seria uma simples doação se transforma em uma segunda provocação de Lohane, estudante de Direito da UFOB, psicóloga do Conjunto Penal. Porque, em vez de só trazer os livros, vocês não leem com eles. E aí, atentos, né, aos institutos do direito, às possibilidades sobre implementar programas de leitura no Conjunto Penal, nós redigimos o projeto. Uhum. Nós entendemos que poderíamos fazer das leituras das pessoas apenadas, das pessoas em privação de liberdade, um momento mais dinâmico, mais reflexivo. Uhum. Mas eis a nossa origem. Muito bom, e é muito legal saber que veio do aluno, né? Assim, eu acho que é gratificante para um professor ver o interesse, né, do aluno assim, em relação a temas tão importantes. E como você falou, foi uma ideia simples, né? De início, por que não levar os livros? E depois disso se tornou nesse projeto, muito legal. E como é que funciona, antes de você falar agora como funciona, como que a legislação brasileira, assim, fala sobre essa questão da leitura no cárcere? Existe algum tipo de benefício para as pessoas que estão presas? Como é que funciona isso? E eu estou falando aqui de um papel de uma pessoa totalmente leiga, tanto em relação ao direito, né? Assim, eu não entendo de direito, então, assim, minhas perguntas vão ser daquela pessoa que realmente me conte como é que funciona, entendeu? Ah, perfeito. Nós temos a Lei de Execução Penal, é uma lei que foi publicada em 84. Olha aí, lá se vão mais de 40 anos. Uhum. Em 84, que é a 7210, a 7.210, e a Lei de Execução Penal lá atrás já falava da possibilidade de remir, que é reduzir a pena da pessoa em privação de liberdade, com o exercício do estudo e do trabalho. Então já havia essa previsão. Por estudo, a gente vai entender atividades de leitura,
escolas instaladas no conjunto penal, Sim. programas especiais. O programa mais voltado à literatura foi ter a sua regulamentação mais detalhada agora recentemente, em 2021. O Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução, que é a 391. Essa resolução, ela não pode inventar direitos, ela só pode detalhar aquilo que a legislação já prevê, e foi o que ela fez. Ela detalhou que essa lei lá de 84 já previa para dizer: é possível reduzir essa pena através da leitura de obras literárias. Tem um procedimentozinho. A resolução limitou a leitura de 12 livros por ano. Certo. A cada livro é possível computar uma remissão de 4 dias. Então, uma pessoa em privação de liberdade que lê 12 obras por ano pode remir até 48 dias de pena. E esse livro pode ser qualquer livro? Esse livro pode ser qualquer livro. E como é que vai saber que ele realmente leu? Tem alguma forma? Tem que fazer um resumo do livro? Como é que funciona? Perfeito. O CNJ indica que um relatório deve ser apresentado ao final da leitura. Esse relatório é um relatório simples. Ele basicamente exige uma descrição da história e um compartilhamento das impressões da pessoa privada de liberdade. Agora a resolução inovou, né? E para mim, que aprecio muito todas as manifestações de arte, não só a literatura, a resolução hoje permite que a expressão do que se leu na obra se dê através de uma pintura, a composição de uma música, Interessante. uma tela. Né? Então as manifestações são diversas. Uma manifestação artística, ela pode vir a ser inclusive gravada, né? Uma encenação coreográfica. Então hoje as manifestações são diversas. Agora, como a gente valida isso, né? Olha que essa pessoa pode remir. Certo. Aí a lei de 84 que vai nos dizer que o juiz de execução, exercendo uma função administrativa, ou seja, não é o juiz atuando num processo, mas na gestão do sistema penal, assumindo essa função, ele indica a composição de uma comissão formada por pelo menos 3 profissionais, e esses profissionais aí sim farão o relatório do relatório. Entendi. Né? Tendo isso estratificado, isso vai para a vara de execução, é juntado ao processo individual de cada um deles, e é possível remir a pena. E essa remissão de pena é para qualquer tipo de crime? Essa remissão Ou de tem pena é para exceção, qualquer... por exemplo, crimes hediondos não poderia entrar? Os crimes hediondos, eles não podem ter alteração de regime, mas eles podem ter remissão na pena. Ah, tá. Então qualquer tipo de crime entra aí dentro. Sim. Dentro, né? Muito bom. E essa remissão também da pena, pelo que você falou, é reconhecida em todo o país, né? Todo o país, a lei de execução penal tem caráter nacional. É porque eu botei uma pergunta aqui para ver se existe alguma espécie de dependência em relação a iniciativas locais, de decisões judiciais locais de cada local, né? Se tem alguma interferência ou qualquer... Seria realmente no Brasil todo. Porque eu não sei se tem esse projeto, por exemplo, em qualquer lugar onde tenha uma penitenciária, por exemplo. Perfeita pergunta. E aí a gente fala sobre o ponto de vista abstrato e o prático. Certo. Enquanto garantia legal é um direito que precisa ser garantido com eficácia imediata e plena, mas a implementação dele se dá a partir da iniciativa administrativa dos presídios e conjuntos penais, né, que atendem o que o juiz de execução diz, mas também podem provocá-lo. Então, leituras no cárcere, por exemplo, ele se implementa no conjunto penal, atuando ao lado da administração do conjunto, mas inaugurando a possibilidade de remir por literatura. Certo. Né? A legislação é de 84. A regulamentação dela é de 2021 e apenas em 2023 isso está sendo implementado em Barreiras. Pois é. Então, assim, não é demais dizer que o pleito próprio das pessoas que estão privadas de liberdade tem uma limitação literal, física. Né? Então, se não existe um arcabouço administrativo funcionando em prol, é difícil que, por eles, numa atuação mais própria, isso possa acontecer. É porque, como você deu exemplo aí de como surgiu o projeto, né? Foi algo externo, né?
algo externo que chegou e fez o projeto e iniciou ali, né? Mas para ali dentro mesmo acontecer isso, mesmo tendo toda uma legislação, parece que é muito mais difícil, né? É muito mais difícil, né? É um sistema, o nosso sistema ele ainda é muito punitivista. A organização dos espaços, inclusive. Então as pessoas podem ler em suas celas, mas em que espaço dentro dos presídios e conjuntos as manifestações do que leram vão acontecer? Como é essa logística, né? Transitar com pessoas em privação de liberdade dentro de um conjunto, dentro do conjunto penal de Barreiras, para ser específica, exige uma série de protocolos. Então, esse excesso de burocracia no sistema, que é muito punitivista, às vezes leva à não priorização de direitos garantidos há mais de 40 anos. É verdade. Samuel, agora eu quero saber de você, enquanto a visão aí do acadêmico, né, de direito e participante desse projeto. Quero saber como é que foi seu primeiro contato com o projeto Leituras no Cárcere e o que te motivou, né, a participar desse projeto. Primeiro, boa noite. Boa noite. Thay, Lili, dizer que é muito bom estar aqui com pessoas tão grandiosas nessa noite, tratando sobre um tema tão caro, tanto para nós, estudantes, acadêmicos, profissionais em formação, né, do direito, quanto para a sociedade civil, uma vez que é um tema que, direta ou indiretamente, impacta a vida de todos nós, né? Educação, estudo, a leitura, e de bastante relevância. O que me motivou a participar do Leituras no Cárcere, desde a origem, foi a minha curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu sempre fui muito provocado por algumas questões sociais. Invariavelmente, desde a minha primeira graduação, a gente sempre é levado a questionar parâmetros, postulados, lugares que a sociedade nos coloca. E quando a professora Andréa e a professora Liliane chegaram com a ideia do Leituras no Cárcere, foi uma virada de chave para que eu pudesse entender e localizar as pessoas em privação de pena, em privação de liberdade, em cumprimento de pena, como pessoas ainda portadoras de direitos. Sim. De direitos constitucionais, que onde quer que elas estejam, elas devem continuar usufruindo, ainda que em alguma medida restritas, né? Geograficamente, espacialmente. Então foi a curiosidade que me levou a participar do projeto. E a necessidade que vi, enquanto profissional em formação, de destituir esse lugar de objeto que a gente coloca uma pessoa que está em cumprimento de pena. Em que pese seja um crime socialmente abominado ou não, ainda que essas pessoas tenham cometido delitos, elas são sujeitos e sujeitas de direito. Sim. E participar do projeto me levou a esse lugar de questionar esses espaços, sobretudo em um conjunto penal como é o caso de Barreiras, pensado por homens e para homens, uma vez que aqui nós não possuímos nem alas femininas, tampouco alas LGBTs, mas um conjunto penal que é exclusivamente presenciado por pessoas do sexo do gênero masculino. Então foi basicamente isso que me levou a participar do projeto. E como é que é o dia a dia assim do projeto? Que atividades vocês desenvolvem? Vocês chegam a ter contato com os detentos? Como é que funciona? Conta pra gente. A atividade do projeto do Leituras no Cárcere, ela acontece muito antes da nossa chegada ao conjunto penal. Há uma série de reuniões, de encontros e debates para poder tentar articular a melhor maneira de se cumprir com aquilo que a gente propõe. Na prática, basicamente, como é que a dinâmica do projeto ela se executa. Uma vez que a gente escolhe, seleciona a obra, e aí a gente tenta priorizar uma obra que tenha algum material audiovisual, de forma a tentar democratizar mesmo o acesso das pessoas em privação de pena, em privação de liberdade, desculpe, para que elas não sejam impedidas de terem acesso à leitura por serem analfabetas ou por terem baixa visão, mas que elas tenham, de fato, uma possibilidade um pouco mais ampliada de compreenderem o que aquela obra literária traz, né? E a gente procura uma obra que tenha esse material audiovisual para ser trabalhado em diálogo concomitantemente à obra a ser lida. Na primeira semana, como é uma atividade que a gente divide, né, para que ela seja executada com uma obra, um livro, uma obra literária por mês, primeira semana do mês a gente leva a obra
apresentando o autor, o contexto histórico em que foi escrita e ouvindo. Na verdade, o nosso maior interesse é, de fato, primar pela oitiva das pessoas que estão que estão desenvolvendo o projeto com a gente. Mas na primeira semana a gente busca fazer isso. Tentar entender as impressões, se eles já conheciam, alguns já até leram esses livros, no Conjunto Penal ou fora. Na segunda semana, a gente começa a fazer uma ramificação temática que há dentro da dinâmica, da organização do grupo, onde a gente busca trabalhar gênero, sexualidade e raça. A partir da seleção da obra, na segunda semana de desenvolvimento das nossas atividades, a gente faz uma discussão mais voltada para o enfoque temático de gênero e sexualidade, tentando levantar alguns aspectos condizentes, tanto à obra quanto aplicando assim, de forma mais prática mesmo, um pouco das teorias sociais que a gente vê na universidade. Na semana seguinte, terceira semana, a gente leva o recorte de raça, ainda com a mesma obra, mas uma vez que são fatores e que se cruzam em algum momento das nossas vidas, né? Tanto gênero quanto sexualidade quanto raça. Na terceira semana a gente prima por essa discussão, tentando ouvir também se eles perceberam em alguns momentos da obra ou do material audiovisual, quer seja filme, documentário, o que quer que seja, mas se eles perceberam as formas em que a raça incide sobre cada um dos personagens daquele enredo. Na semana seguinte, última semana do mês, é quando a gente abre espaço para que essas manifestações elas aconteçam, né? De forma que eles produzam os relatórios ou que façam as produções, conforme a professora Liliane mencionou. Então, basicamente, o projeto se desenvolve dessa maneira. Pelo que você falou aí, vocês usam, por exemplo, as obras que têm audiovisual, justamente para aqueles que têm, às vezes não leem tão bem, tem algum... Então, é válido também, né? Porque vocês trabalham isso durante todo o mês, né? E no final ele não precisa necessariamente escrever um relatório, como a professora falou, pode utilizar de outros... Exato. Até porque a gente parte seria até discrepante a gente parte do pressuposto de que toda pessoa que participasse do Leituras no Cárcere ou da remissão de pena por si só, que todas elas saberiam escrever. Né? Isso limitaria tanto a execução da remissão por si, quanto o desenvolvimento das nossas atividades. Mas permitir que eles se posicionem de forma artística também não deixa de ser um cumprimento efetivo do que a própria Constituição traz quando assegura o direito à educação, onde quer que a gente esteja. Certo. Pode dar algum exemplo de um livro que vocês trabalharam lá? A Cor Púrpura, nossa, Alice Walker. Imagine a gente trabalhar gênero e raça, falando sobre a Cor Púrpura no Conjunto Penal. É extraordinário, foi extraordinário. Capitães de Areia foi fantástico também. Esses foram os que mais me marcaram. Capitães de Areia e A Cor Púrpura foram assim discussões porque são dois livros que tem marcam muito... demais. E Capitães de Areia de uma realidade relativamente próxima à nossa, porque vem de um escritor baiano, de uma realidade em alguma medida das experiências que os jovens vivem, né, em Salvador, que um ou outro custodiado chegou a mencionar. Nossa, isso aconteceu comigo, isso eu vi em minha infância, uma realidade próxima daquilo. Isso é bom, porque além de demonstrar o interesse deles em fazer a leitura, isso aproxima as realidades, né? Entre quem lê, de quem lê e do que se lê. Isso é importante, é interessante para quem observa isso, para quem interessante vê isso. Você falar de Capitães de Areia, né? Que é um livro que teve aí recentemente uma tentativa de tentar censurar, né, o livro Capitães de Areia. E eu vou aproveitar para indicar, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tem um episódio do podcast chamado Livros Proibidos, que a gente fala sobre os livros já censurados, tanto lá para trás como atualmente, né, desde o período da ditadura. Foi com o professor... Nossa, esqueci agora o nome do professor, mas eu vou lembrar e vou colocar na descrição aqui para vocês assistirem lá. Mas o nome do episódio é Livros Proibidos, tá? Vou deixar a dica. Já que você falou de Capitães de Areia, eu me lembrei. E você disse que esses dois livros te marcaram muito, mas te marcou assim mais específico com relação a alguém que estava lendo também? O que te marcou assim que você possa... Algum relato assim que você tem assim de algum comentário que alguma pessoa fez que... Comentários são sempre muito marcantes, porque acho que e vocês vão perceber que a gente vai estar sempre se referindo aos membros do Conjunto Penal como eles, é justamente porque a gente desenvolveu o projeto com homens, né? Sim. É um conjunto penal para homens.
mas é sempre muito sutil perceber a fala de cada um deles. Com A Cor Púrpura, eu via que, para alguns deles, aquelas violências que a personagem, a Lucy, a personagem principal, sofria, era uma novidade. Assim, sobretudo as de cunho psicológico. De perceberem assim, nossa, era tão grave assim? Como se fossem os primeiros insights deles de perceberem a gravidade daquilo. E de como aquilo desencadeava uma série de agressões físicas, né, à personagem. Quer dizer, pra gente é uma coisa tão óbvia, já tão assim dada, já tão escancarada e discutida e debatida. Dentro da universidade já é algo tão claro que a gente cai no erro de nivelar as relações e pensar que não, se eu sei, todo mundo já sabe, então a gente não precisa mais falar sobre isso. Verdade. Então, foi basicamente, são aspectos como esses que me chamam a atenção. E da necessidade da gente levar a universidade, não é só um jargão de levar a universidade para além dos seus muros, não é só isso. É muito mais do que isso. De você perceber que tanto na posição de estudante quanto na posição de servidor público em exercício na Universidade Federal, há uma função social que você deve desenvolver. Sim. A universidade ela não está formando só estudantes, ela está formando profissionais que, à medida que se desempenham e se projetam até para o futuro, vão ter um potencial de construir coisas grandiosas e de modificar realidades. Sim. É impressionante quando, por alguma questão logística, a gente é impedido de ir até o conjunto penal, ou o tempo, seja o que for. Por alguma razão a gente não consegue ir. E na semana seguinte, ele já... Poxa, o que aconteceu que vocês não vieram? Tá tudo bem? Tá tudo certo? E a preocupação em dar o retorno pra gente. A gente tá lendo, tá acontecendo. Não deu para eu vir semana passada por conta disso ou daquilo, mas eu tô aqui, eu quero ler. Fulano, meu colega de cela, que quer participar também, como é que ele faz para poder participar? Então, assim, são esses comentários que me chamam a atenção, porque a gente tá lidando com pessoas, a gente tá lidando com seres humanos, com sujeitos. E deixar todo esse recorte mesmo, né, que essas pessoas sofrem a partir do momento em que elas são sentenciadas ou estão em vias de serem sentenciadas, é importante para que a gente desempenhe o projeto de forma eficaz, né? E que ele se efetive da forma que a gente se propõe. Hoje tem quantas pessoas participando do projeto? A lista atual são 45. 45. E como é que foi a recepção deles em relação ao projeto? Houve alguma resistência ou teve mais interesse do que resistência? Como é que foi esse? Acredito que o início deve ter sempre, né? Meio... Como é que foi o início desse projeto? A gente lida com um ambiente plural. Não dá para dizer que todos foram receptivos ou que todos foram mais resistentes. Mas até os mais resistentes, no decorrer das atividades, iam se abrindo um pouquinho. A gente vem de uma realidade onde estudar tem sido algo extremamente banalizado. Ter acesso à leitura hoje em dia no Brasil é caro, não é fácil, não é simples, tão simples quanto se parece. E alimentar o interesse em leitura é algo extremamente difícil hoje, Sim. considerando uma realidade extremamente virtual, onde a gente tem visto até um embate, né, entre esses dois mundos, mas imaginar isso num contexto de privação de liberdade é tão difícil quanto. Eu digo porque boa parte desses jovens só fizeram a leitura de livros dentro do conjunto penal. Então foi o primeiro contato de muitos deles com obras literárias. Outros não, outros já têm até formação nível superior, mas alguns a gente via que era o primeiro contato. E a gente não pode esperar, até... Assim, não dá pra gente generalizar e dizer que todo mundo é de uma forma ou de outra, mas é um pouco utópico a gente imaginar que essas pessoas, elas que nunca tiveram acesso à leitura e a livros, em um contexto de privação de liberdade, vão receber isso com um sorriso nos dentes. É meio utópico imaginar isso, mas é possível a gente imaginar. E perceber que há um interesse deles, ainda que não sob a primeira vista, mas vou dar o benefício da dúvida para ver o que eles têm a dizer.
A gente vê isso, sabe? De tentar, pelo menos, nos ouvir, ainda que falem pouco. Mas a gente não deixa de provocar, de tentar tirar alguma coisa. Não como objeto de nossa pesquisa, porque longe disso, não é o que eles são de fato. Mas como partícipes mesmo, como mãos desse projeto do Leitores no Cárcere. Até porque o Leitores no Cárcere não existe sem essas pessoas. Então, o que me deixa mais tocado é isso. É perceber que há algo que está em engrenagem ali, em movimento. Não é, como se diz por aí, que nós somos operadores do direito, até porque a gente não lida com máquinas, mas a gente lida com sujeitos, com pessoas. Eu acredito que é algo que vem de fora ali, né, que vai causar uma mudança. Eu acho que de início a tendência é uma resistência, é mais fácil de se imaginar, né? Mas eu acredito também que, como tem essa questão da remissão da pena, talvez eles possam até entrar por uma questão de então deixa eu ver, né? E muitos podem passar a gostar, né? Exato. Porque a leitura é uma coisa apaixonante. E da forma como você falou que vocês trabalham lá, eu achei muito interessante essa forma, tanto de colocar o audiovisual e de vir trazer discussões, porque o mais legal do livro é você ter com quem compartilhar, né? Quando a gente lê sozinho é muito bom, mas quando você tem um grupo que você compartilha, é muito melhor, né? A leitura fica muito mais gostosa, coisas que você não via e o outro viu, você traz uma discussão. Então, quando você coloca isso para dentro da roda do ambiente, eu acho que as coisas ficam bem mais interessantes, né? E aí eu acho que eles começam a gostar mais, né? E agora falando assim de desafios, né? Eu queria saber primeiro da professora Liliane aí, quais foram os principais desafios para a implantação desse projeto. E que aí, não só para a implantação, né, mas também não tem quanto tempo esse projeto, na verdade, eu não perguntei. O projeto tem 2 anos. 2 anos, pronto. Então, desde lá da implantação, qual foi os principais desafios para implantar e para dar continuidade, né? Perfeito. Os desafios, eles são praticamente todos de base logística. Então, ao mesmo tempo que existe um direito que assegura que eles participem de sessões para chegar até a remissão de pena através da leitura, eles têm o direito de participar desse programa que nós propomos. Existem também questões disciplinares previstas no ordenamento penal. Então, já aconteceram situações de alunos, né, estudantes, que já são assim concebidos, afinal a literatura e a leitura são atividades de ensino, não puderam estar conosco porque, e apenas isso nos é informado, cometeram alguma falta disciplinar. Então, há uma inconstância nas turmas. Muito dificilmente a gente chega ao final de um mês exatamente com os mesmos componentes que iniciaram com a gente. Primeira dificuldade que já leva a uma inconstância da remissão em si. Certo. Porque nos põe inseguros. Será que essa pessoa que não pôde participar hoje está tendo o seu direito assistido de outras formas? Enquanto extensionistas, a gente só tem como responder sobre a efetividade do que fazemos até o momento que a gente acompanha até a validação. Segunda questão, questões disciplinares mais externas. Por vezes não conseguimos entrar no conjunto penal porque estava ocorrendo uma visita policial surpresa. Essas visitas não são informadas nem ao diretor do conjunto. Então eram dias que a gente já não podia passar desde o portão, são protocolos. É a coexistência de muitas legislações ao mesmo tempo. Certo. Uma terceira questão, também de ordem logística. Hoje o conjunto penal ele é administrado por uma empresa terceirizada, né, empresa licitada, que é a Socializa, e essa empresa ela é responsável por providenciar todo o material que é preciso para remir. Pode fazer tela, pode dançar, pode fazer coreografia, pode fazer até uma pequena encenação filmada. Mas tudo isso para ser implementado, eu preciso da tela, do pincel, dos lápis. Então, algumas vezes encontramos obstáculos e acabamos promovendo esses relatórios de diversas formas um tempo depois. Isso não se fecha em 30 dias exato. Né? Então, esses 3 fatores somados, eles representam os empecilhos do projeto. Você tem mais algum, Samuel, que queira? Já que Lili mencionou o aspecto logístico, e eram exatamente os que eu mencionaria também, eu digo desafios em nome do grupo, sobretudo de nós estudantes, extensionistas, que houve um choque de realidades quando nós ingressamos ao conjunto penal pela primeira vez.
particularmente, eu imaginava que era um conjunto penal como se vê nos filmes. Baixa iluminação, um contexto de insalubridade generalizada. Não é. Não é uma colônia de férias, como se dizem alguns. Mas você adentrar a realidade de uma pessoa que está em privação de liberdade, às vezes há anos ou há dias, dependendo do caso, coloca o nosso compromisso social enquanto pessoas em não cumprimento de pena e em liberdade ainda um compromisso ainda maior, sabe? Enquanto estudantes. Perceber que é uma realidade que pode acometer a qualquer um em algum momento da vida ou algum conhecido, algum familiar. Isso, enquanto estudante, chocou um pouco todo mundo, de perceber a fragilidade, imagino, tanto da natureza humana, quanto as dificuldades por si só, de cunho até psicológico, de viver 24 horas encarcerado. Esse foi um desafio, uma dificuldade que nós ainda, não diria superada, mas que a gente sempre reflete. Quando a gente tem a oportunidade de sentar e todo mundo colocar na mesa o que é que se impressiona quando vivencia o projeto. Hoje são quantas pessoas que participam do projeto, assim, professores e alunos? Hoje, total, professores e alunos, 14. Muito bom. E como é que vocês pensam, assim, que poderia haver, talvez, maior engajamento da comunidade como um todo? Como é que a comunidade poderia, por exemplo, engajar junto com esse projeto? Alguém que está assistindo aqui, que falou, nossa, que projeto legal, o que eu posso fazer para ajudar de alguma forma nesse projeto? Tem alguma forma? Como é que você... Ou algo que vocês pensem assim, que a comunidade pode fazer para esse projeto ir mais além também, né? Eu consigo pensar, Thay, na sua pergunta, em 3 planos. O primeiro plano, ele começa partindo do objetivo desse podcast, do Voz Literária. A maioria das pessoas não sabe que é possível remir através da literatura. Exatamente. Então, primeiro chegamos à consciência. Né? Num segundo plano, de forma mais efetiva, aproveito inclusive esse momento para falar sobre isso, seria muito interessante se pudéssemos receber. E aí, essa é uma informação que eu posso lhe passar com detalhes para a gente pôr na descrição. Doação de livros. Olha aí. Em bom estado. Isso ajudaria demais. A biblioteca do Conjunto Penal ainda é muito limitada. Então, volto a uma pergunta que você me fez. É possível limitar o que eles leem? Não. Não. Eles podem ler a obra que fala sobre crime, eles podem ler a obra complexa, eles podem ler a obra que, pelo senso comum, só tem vilões. Eles podem ler literatura espírita, como um deles uma vez me confessou que adora. Mas ao mesmo tempo, se eu digo que eles podem ler o que quiser, mas eu dou a eles uma biblioteca limitada, existe uma limitação do direito, no final das contas. Então, acho que a gente pode abrir uma campanha de doação. Sim. E a gente põe na descrição, né, como doar. Maravilha. E o terceiro plano é mais importante. A gente tem consciência, a gente tem ação. A gente precisa mudar as práticas discursivas, né? Para entender que um processo de remissão acompanhado é um processo assistido, é um processo que está buscando potencializar reflexões. Ele anda muito mais em consonância com o que a gente espera de um Estado democrático do que aprisionar pessoas sem quaisquer atividades. Partindo do pressuposto que refletir a ruptura total de um sistema é um ideal de revolução e de utopia muito distante, né? Dentro do que nos é posto, de uma legislação que já está assegurada, é a consciência para mudar a forma como falamos, para ampliar os nossos pensamentos, enquanto sociedade de uma forma mais abstrata. Foi muito interessante o que você falou no primeiro ponto, né? Trazer a consciência. Porque eu mesmo não sabia. Eu lembro que logo quando eu comecei o podcast, meu esposo, ele falou comigo, ele falou, tem um projeto aí de leitura no cárcere, mas não era de vocês. Ele falou assim, que tinha isso na legislação, né? Ele falou, tá, e tem algo na legislação, que ele também não é da área do direito, mas ele falou, tem algo na legislação que fala a questão de remissão de pena,
acho que seria bom trazer alguma advogada. Eu falei, tem isso mesmo. Aí ele falou, tem, eu já vi. Aí ele falou, comentou onde ele tinha visto. E na época eu achei muito interessante. Aí depois foi que eu fui dar mais uma olhada sobre isso. Eu lembro que eu participo de um grupo de leitura, aí eu comentei com as meninas lá sobre isso, aí o pessoal, a gente ficou questionando, né, falando como é que então vai comprovar que a pessoa leu, e hoje aqui já tirou as dúvidas. Né? Pode ser qualquer livro, justamente a pergunta que eu te fiz também, é para qualquer crime. Então, eu acho que a maioria das pessoas não sabem sobre isso, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer vocês aqui, porque é justamente o primeiro passo trazer a consciência. E sobre a doação de livros, sim, eu adorei a ideia, vamos colocar em prática, vamos pensar em algo para a gente fazer, para a gente divulgar campanha de livros, assim, doação. Eu sei que tem muita gente aí que segue aí o Voz Literária que vai ajudar com isso. Vamos começar sim, com certeza. E eu queria perguntar mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. Alguns pontos aqui vocês já falaram. Eu ia perguntar, você estava falando sobre a questão da biblioteca, fica lá no Conjunto Penal, né? E que é escasso, né? Então, na verdade, vocês fazem... No início, você comentou, né? Que vocês fizeram a campanha de livros e vocês que levaram esses livros para lá, né? Ou lá já tinha, não tinha nada. Como é que foi esse... Lá já tinha alguns livros. Assim, quando a gente faz uma campanha, é inevitável fazer uma triagem. Então, assim, é interessante que a gente leve obras em perfeito estado. Sim, né, gente? Porque, por favor, né? Questões mínimas. Como existe um espaço de biblioteca limitado, a gente evitou levar tantas obras repetidas para que eles tivessem uma diversidade maior. Mas, ao conversar com a pedagoga do conjunto, ela nos relatou que o espaço já está muito pequeno para o que vencer a demanda, né? São mais de 500 pessoas em cumprimento de pena ou em situação de privação de liberdade. Então, eles já necessitam de um espaço físico maior. Mas dentro dele já existia alguma obra, muitas apostilas, mesmo matemática, física, química, apostilas do ensino básico e fundamental. Mas as obras literárias nós acabamos levando a maioria. Mas como que acontece, então? Por exemplo, igual vamos pegar como exemplo aqui a Cor Púrpura. Vocês vão ler esse livro e como é que acontece para eles lerem? Se não tem uma quantidade de livros suficientes, eles vão girando entre eles ou vocês... Como é que funciona? Porque agora me deu um... O Conjunto Penal ele se responsabiliza pela impressão, né, das cópias dos livros. Geralmente uma turma tem em torno de 8, 12 pessoas, não é isso? Agora 3 de 15. 3 de 15. E aí eles se responsabilizam por fazer a impressão do material. E aí eles compartilham, às vezes compartilham, mas funciona basicamente dessa forma. A gente tomou um cuidado de pensar assim, vamos tentar escolher exemplares que tenham uma quantidade maior. Escolhemos os que tinham uma quantidade maior e aliamos a existência de uma obra audiovisual bacana, né? O filme A Cor Púrpura com Oprah Winfrey. Nossa! É fantástico. É fantástico, né? O Capitães da Areia, brasileiríssimo, é fantástico, filmes que os estimularam. Então a gente tentou fazer essa dupla associação. Mas quando falta, o próprio conjunto... Ele arca, né? Entendi. Interessante. Muito interessante. Mais uma pergunta para a professora Liliane. Aqui na sua mini biografia fala assim: membro da Rede Brasileira Direito e Literatura. E eu fiquei curiosa para saber, do que se trata e que tipo de outros projetos é trabalhado nessa Rede Brasileira Direito e Literatura. Eu fiquei curiosa. Ai, que legal. Direito e Literatura é hoje um ramo epistemológico do direito, né? É hoje um ramo de investigação e de pesquisa. A Rede Brasileira de Direito e Literatura, ela conjuga hoje quase todos os grupos de pesquisa que existem no país que estão pesquisando direito e literatura. E o que significa pesquisar essas relações, né? Tanto análises que levam para as obras de arte reflexões sobre os institutos e figuras jurídicas, poder, justiça, emancipação, posse, propriedade, vingança, crime, castigo. Tanto as representações simbólicas que existem na arte, como ainda pesquisas voltadas à investigação dos conceitos
Olha que interessante. Desenvolvidos na teoria literária, sobre as obras literárias, mas aplicados ao direito. Nossa. Entendendo que o direito, no fundo, é uma construção ficcional e é narrativa. Nossa, que top, hein? Já gostei. O que adianta a gente ter a previsão de normas, se no fim das contas o que liga uma norma à outra é a narrativa que os sujeitos à frente delas desenvolvem, escolhem fazer. Verdade. Quando eu analiso essas narrativas, e fazendo um diálogo rápido com a construção da minha dissertação de mestrado, quando eu analiso as narrativas entre o sujeito que quer fazer a punição disciplinar e o sujeito que quer garantir a remissão de pena de qualquer jeito, porque esses direitos estão ali em conflito. Uhum. Eu tenho que pôr numa solitária, mas ele tem direito a remir. Tudo isso está garantido na mesma hierarquia entre normas. Como é que essas narrativas estão sendo conduzidas? Tem coerência? Tem coesão? Eu consigo ler o intertexto? É assim. Então, os estudos em direito e literatura hoje nos levaram a outra potência. Não à toa, grande parte desses grupos estão vinculados a projetos de remissão nos mais diversos presídios desse país. Nossa, muito bom. Muito bom conhecer, não sabia e achei assim maravilhoso, né, Samuel? Maravilhoso. E a gente já está chegando ao final, eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, algo que vocês queiram falar mais sobre esse projeto, deixar uma mensagem final para o pessoal. Eu fico bastante reflexivo quando a gente fala sobre o projeto, porque, no fim das contas, é como que se nós buscássemos tratar, na verdade, do valor que a educação ela pode ter na vida de alguém. Não como esse condão, né? Que geralmente se dissemina, que a educação salva vidas, que a educação muda o mundo. Muda, mas não nesse lugar imaterial que a gente coloca, ou que a gente imagina, ou que a escola nos ensina, ou que a vida, que o senso comum nos ensina. A educação e a leitura, elas têm um papel, de fato, muito, muito potente na construção de personalidades e de subjetividades outras, diferentes daquelas que a gente foi por razões sociais ou familiares, que quer que sejam, diferente de todas aquelas que a gente, porventura, já tenha construído ou vivenciado. A leitura, ela, seja de que natureza for, é um portal mesmo para que a gente expanda as nossas perspectivas, para que a gente repense alguns postulados, algumas opiniões, para que a gente até questione os nossos modos de viver a vida. Sim. E isso certamente pode modificar as nossas perspectivas, as nossas projeções, os nossos passos. Volto a dizer, não nesse lugar de imaterialidade, mas numa vivência prática mesmo, de que cada sujeito ele está inevitavelmente inserido, seja com a família, seja com a universidade, apesar desse lugar extremamente denso, eu diria, academicamente falando, que é a universidade, a gente perceber que há a possibilidade de você acessar uma literatura menos academicista, mas que pode te permitir acessar uma doutrina com olhares um pouco mais amplos, um pouco mais desprendidos daquele de uma perspectiva mais enrijecida. Eu acho que não deixa de ser por esse caminho também. Muito bom. E eu acho que pensando assim, recados e reflexões finais, primeiro sobre o projeto em si, e aí talvez convocar os ouvintes a pensarem sobre o assunto, já que estamos trazendo o assunto à consciência, que é entender que a gente tem um sistema que é falho. Ele é tão falho que as desigualdades que ocorrem dentro dele se replicam fora dele. Ele é um espelhamento do que vivemos aqui fora. E eu acredito que, quanto a isso, nem teríamos discordância. A seara fica mais polêmica se a gente fala sobre continuidade ou não do cárcere, da prisão. Mas eu acho que sobre manutenção das desigualdades são fatos que todos nós vivenciamos todos os dias. E aí, quando a gente pensa, né, você priva uma pessoa de liberdade, aí, a par de toda uma crítica que há sobre essa função social dessa pena, ela existe? Tem como ressocializar um sujeito, tem como reintegrá-lo depois de tê-lo apartado de todo o seu convívio?
né? O Foucault vai criticar muito isso no Vigiar e Punir. Então, a paz de toda essa crítica, eu ainda acredito em um direito que se efetiva a partir de passos menores. Eu gosto de pensar assim, passos menores. Quando eu olho para esse nosso projeto, ele não é gigante porque a gente está levando literatura para o conjunto. Ele é gigante porque, em vez de deixar que esse direito se efetive apenas com uma leitura que levará todos eles a uma apresentação no final, é uma leitura que, com a nossa presença lá dentro, garante a escuta. A escuta garante protagonismo. O protagonismo garante novas narrativas. Se esses sujeitos lá dentro estão sendo escutados e podem fazer leituras, aí a gente vai começar a desviar um pouquinho do perigo que nos alertou Chimamanda Adichie, a grande escritora nigeriana. O perigo de uma história de uma única história. De uma única história. Então não tem emancipação se as pessoas não se entendem protagonistas do que elas precisam fazer. Então a primeira reflexão sobre o que é remir através da leitura e a força que é esse projeto de extensão. Às vezes eu mesma me assusto. É uma responsa tanta, né, Sam? Enorme. E por fim, falando da leitura de uma forma geral, né? São tempos, que ler é quase resistir. Verdade. Hoje, ler é resistir pela falta de cultura, mas ler é resistir num tempo líquido, né? De telas, de um excesso de informação. E a verdade é que a gente precisa ler, porque a leitura, ela traz uma temporalidade suficiente para que a gente fique mais tempo com aquilo que precisa pensar. Quando eu assisto reels de 1 minuto, quando eu assisto, mesmo os muito bons, porque as redes sociais têm conteúdos fantásticos. Tem. Mas quando eu assisto o vídeo de 1 minuto, quando eu assisto 10 desses vídeos, no intervalo ali de 10 minutinhos olhando o celular, dificilmente eu vou reter aquelas informações. A temporalidade que a literatura nos transporta, ela faz com que fiquemos mais tempo. A gente fica com os personagens, a gente fica com o enredo. E a gente precisa de um tempo que não é o nosso para poder aprender. A ausência de controle é que traz o repensar. Então, eu sempre vou defender a leitura. Maravilha, muito bom. Gente, e se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse episódio, eu não sei o que você está fazendo, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí eu vou te deixar 3 convites agora no final. O primeiro é esse, para você curtir o vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é importante, o YouTube entende que tem pessoas se interessando e automaticamente ele vai indicando esse vídeo para outras pessoas. Então, por isso que eu vou pedir mais uma vez para você curtir e compartilhar também esse vídeo, compartilha aí nos seus grupos, do grupo da escola, da faculdade, do trabalho, que eu tenho certeza que a maioria dos grupos onde você compartilhar, as pessoas não vão ter conhecimento desse assunto, e é um assunto que a gente tem que conhecer, tem que saber mais. E também eu quero falar sobre a doação de livros, né? Nós vamos começar, fica de olho aí nas redes sociais aí do Voz Literária, eu vou botar alguma coisa lá para a gente ver como é que a gente vai fazer para receber essa doação de livros de vocês. Agradeço por você ter ficado até aqui, até o final. Tenho certeza que você aprendeu muito, assim como eu. E quero agradecer novamente ao Colégio de Curso Gauss, que é um colégio, assim como nós aqui, que também trabalha muito com a leitura, um colégio que tem vários projetos relacionados à literatura. Agradeço por acreditar, né, nesse projeto nosso aqui do Voz Literária. E nos vemos no próximo episódio.